Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao estudo do livro do Capablanca, Jazz Fundamentals. E agora o tema é ciladas ou armadilhas na abertura. O Capablanca aborda esse tema no capítulo 1, no item 8, que é o nosso último tópico desse capítulo 1, que fala dos primeiros princípios para o iniciante. Em inglês, na cultura enxadrística, é chamado de traps. Em espanhol, trucos, trucos táticos. Trucos significa truque tático. E aqui no Brasil, em português, nós falamos ciladas ou armadilhas na abertura. Para que você entenda a importância disso, vamos diferenciar o conceito de estratégia, tática e as ciladas propriamente dita. A estratégia é de cunho abstrato, é a nossa meta no xadrez. A tática é a forma concreta como atingimos o nosso objetivo estratégico. Então, se eu tenho um tabuleiro de xadrez, a posição é inicial. O objetivo na abertura é o controle das casas centrais, o desenvolvimento rápido das peças para fins de aumentar a atividade, o controle de território do seu exército sobre o tabuleiro, de forma que você possa, em algum momento da partida, ter forças bem posicionadas, suficientemente alocadas em casas que darão poder máximo a essas peças. Isso significa aqui o controle do centro, a proximidade das peças no centro, como explicamos nas aulas anteriores sobre esse assunto. Isso é a meta estratégica, você buscar dominar colunas com suas torres em algum momento exato da partida, alocar sua dama em uma casa perfeita para ela, próxima ao centro, ou formando uma bateria com bispo, ameaçando o mate, protegendo também o rei no roque. Tudo isso está na abstração. É a nossa meta estratégica no xadrez. E aí surge a pergunta: como fazer isso? E aí que entra a tática. A tática, em linhas gerais, significa como levar a cabo a meta estratégica. Nós podemos controlar o centro de diversas formas. Por isso que você vai ter uma miríade de aberturas disponíveis com o peão em E4, com o peão em D4, abertura de ucopiano, de ucopianíssimo, inglesa, siciliana, etc. Tudo isso forma um hall, um pletório de aberturas que cada qual tem um modo de trabalhar com essas metas estratégicas, ok? E onde entra a questão das ciladas, do truco e das traps na abertura no xadrez. As ciladas significam que, eventualmente, alguém pode se desviar dessa meta estratégica, realizar algumas jogadas que aparentemente fogem ao que normalmente acreditamos ser a meta estratégica. E isso acontece porque o oponente ele quer instigar você a também fugir da meta estratégica e, eventualmente, capturar um peão na abertura. E todos nós sabemos que a captura de peão na abertura é um desvio da meta estratégica. A meta estratégica nós exemplificamos: controle do centro, desenvolvimento rápido das peças. Então, pessoal, as traps, as ciladas, é uma forma do oponente te desviar da meta estratégica. Então vamos dar aqui exemplos para ficar mais claro.
Aqui, por exemplo, eu tenho a chamada defesa siciliana. As brancas procuram dominar o centro, ocupando um peão em E4, atacando D5. As negras adiantam um peão lateral para controle da casa central D4 e desejam trocar então um peão lateral por um peão central das brancas. Esta é basicamente a ideia estratégica inicial desta defesa siciliana para as negras. Há uma troca de um peão lateral por um central das brancas e também a abertura de uma coluna por onde as negras buscarão então um ataque ao exército das brancas. Mas com relação ao truco tático, a cilada, a trap aqui que eu quero demonstrar de exemplo, consiste na jogada agora das brancas que aparentemente entrega um peão, mas é uma cilada para as negras, que se jogam com D6, buscando ingressar na defesa siciliana variante Najdorf. As brancas jogam aqui C3, dando acesso a esta diagonal que permite um cheque ao rei das negras. E com isso, o peão de E4 fica exposto, permitindo um ataque imediato com o lance cavalo F6. As brancas, ao invés de defender esse peão com D3 ou dama C2, que não é um bom lance, porque a exposição precoce da dama, a movimentação precoce da dama antes das peças menores, irá permitir ao oponente trabalhar, de certa forma, uma ameaça a essa dama que tem maior valor que as demais peças. Porém, as brancas aqui, elas vão trabalhar a cilada e jogam bispo E2. Este peão continua exposto. Então, qual é a diferença agora que a gente pode trabalhar entre uma cilada e uma combinação? Vamos voltar para a nossa tela. Na cilada, eu tenho uma situação de perigo que você consegue evitar. Você não é obrigado a se submeter ao perigo que está sendo apresentado. E na combinação, não há saída. Se você tem a possibilidade de realizar uma combinação, ou se o seu oponente pode realizar uma combinação, isso levará a quem possui essa vantagem a levar o rei oponente ao checkmate ou a ganhar material ou ganhar alguma vantagem posicional. A combinação leva a um prejuízo inevitável e na cilada o prejuízo é evitável, como neste exemplo dado aqui na defesa siciliana. Observe aqui o seguinte: este cavalo negro de F6, ele pode capturar esse peão de E4 ou não pode, ele não é obrigado a fazer isso. Então ele pode simplesmente jogar um cavalo C6. Porque se essa captura do peão de E4 é levada a cabo, isso é uma cilada, porque nós temos dama A4, cheque, e há uma perda de material. O cavalo se foi do tabuleiro. Então, esse cavalo não é obrigado a capturar o peão, pode simplesmente jogar cavalo C6 e as brancas continuam com a sua ideia de truco, de cilada e jogam D4. Se as negras agora capturam novamente esse peão, há o lance D5 e este cavalo que evita o cheque, bloqueia o cheque, ele tem que se retirar e teremos então novamente dama A4 cheque, ganhando material. Então há aqui duas situações de ciladas sucessivas que leva esse nome porque as negras podem evitar isso que chamamos de cilada, de perigo. Esse perigo é evitável. Se não fosse evitável,
teríamos a combinação. Então é possível as negras continuarem o seu desenvolvimento. Podem aqui simplesmente acabar com esta intenção de cilada nas brancas mediante um contra-ataque. A defesa também pode ser realizada mediante um contra-ataque, que na literatura enxadrística é chamada de defesa indireta, sempre uma opção a se considerar. Então temos agora que essa possibilidade das negras eliminarem a ameaça mediante um contra-ataque com C toma D4, C toma D4 e agora cavalo toma E4. Se as brancas desejam agora ingressar na sua pseudo-cilada, tem o dama A5 cheque e acabou os problemas das negras. Se o bispo se interpõe ao ataque ao rei, cavalo toma bispo, cavalo toma cavalo e acabou a ameaça. Perfeito, pessoal? Então houve o entendimento do que seja a cilada, diferenciando-se da estratégia e da tática. O Capablanca nos traz como exemplo aquela mesma defesa Firidor. Então eu vou optar aqui para a visão das negras, de forma a você perceber o que se deve evitar na abertura para não ingressar nestas traps. Na visão das negras, você observa aquela mesma sequência de lances dos vídeos anteriores. E4, E5, cavalo F3 atacando o peão, e as negras fazem a opção por D6 para a defesa desse peão de E5, entretanto, obstaculizando a atividade desse bispo. As brancas imediatamente atacam o centro e as negras aqui fazem um lance mais conveniente, que é cavalo C6. Dessa forma, não bloqueia o bispo de casas brancas, o que se daria na defesa Firidor com o cavalo D7. A intenção de D7 com o cavalo é evitar a perda do roque das negras, porque se cavalo C6, D toma E5, D toma E5, dama captura a dama e rei captura a dama, ou o cavalo capturaria a dama, mas as brancas ganhariam o peão. Então, rei captura a dama e há uma perda do roque. Entretanto, isso não traz problemas para negras, porque se as damas já se foram do tabuleiro, já há uma possibilidade de se trabalhar com mais tranquilidade durante o decorrer da partida, porque as ameaças de mate ficam prejudicadas, porque a dama é uma peça perigosa. E as torres, as outras peças pesadas, ainda estão nas suas casas iniciais. Se, por exemplo, as brancas tentam cavalo G5, ameaçando um cheque duplo, há uma perda total da sua vantagem por ter evitado o roque das negras, já que este cavalo foi movido duas vezes. Então houve uma perda da vantagem. Agora o jogo está igualado. As negras desenvolveram o seu cavalo, não foi para uma casa ideal próxima ao centro, mas houve o desenvolvimento do cavalo defendendo o seu peão, enquanto o cavalo das brancas se movimentou duas vezes. E se, por exemplo, as brancas tentam um desenvolvimento normal para proteger o rei, liberar a torre e ameaçar este peão, não há aqui também problema para as negras. Simplesmente podem desenvolver o seu bispo da casa inicial e irá trocar também um tempo por dois. O bispo das brancas se movimentou duas vezes e agora estas casas aqui centrais estão protegidas contra o salto de cavalos. E há uma coluna aberta agora para a sua torre. No xadrez, tudo tem vantagem e desvantagem. Você tem que analisar o que você tem
de vantagem. Então, preste atenção que cavalo C6, naquela posição inicial, evitando a perda do roque, não muda muita coisa com relação à situação resultante da jogada cavalo D7. Porque se você colocar no computador, na engine, essa posição e aquela outra posição com cavalo C6, havendo a perda do roque, a engine estará dando o mesmo grau de vantagem na partida. As brancas terão uma pequena vantagem, como aqui nessa jogada cavalo D7. Por isso que o Capablanca faz a sua crítica. Devemos lembrar que há também a chamada defesa berlinesa, a Berlin Defense na variante da Ruy Lopes. Se eu tenho aqui agora E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5 e cavalo F6, eu entro na variante berlinesa da defesa Ruy Lopes. Se as brancas agora rocam, cavalo toma peão, D4, cavalo D6, bispo por C6, D por C6, peão por E5, cavalo F5, dama toma dama e rei toma dama. Aqui chegamos no clássico final da berlinesa, que é muito jogado entre os grandes mestres da atualidade, com muitas vitórias para as negras. Portanto, não há que se questionar essa jogada aqui com cavalo C6 por conta da perda do roque. Isso levará a uma situação de vantagem muito similar para as brancas se o cavalo vier a D7, sendo ainda interessante jogar aquele final com a perda do roque. Enfim, com o cavalo C6, as brancas, então, nesse exemplo do Capablanca, não levam para aquele final, porque sabe que aquele final não traz vantagens muito práticas imediatas para as brancas. Então, tentam fortalecer a posição das suas peças, buscando um ataque melhor, mais decisivo contra o rei das brancas. E aqui que entra o problema da cilada. As negras jogam passivamente e jogam de peão, evitando a ameaça de cavalo G5. Esse lance de peão é uma perda de tempo, porque você deve priorizar o lance de peças. Então, essa ameaça aqui poderia ser eliminada na hora, a ameaça de perda de roque, porque se há o roque, essa casa E5 ela fica em algum momento disponível para proteger o peão fraco de F7 e o salto do cavalo, ao mesmo tempo que ataca o bispo, e se cavalo toma cavalo, está resolvido o problema central das negras, que ficam ainda com um centro bom, um centro fortalecido. E melhor ainda é desenvolver logo o cavalo, porque, como eu disse, essa ameaça de cavalo G5 está controlada, haja vista a disponibilidade da casa E5 para o cavalo de C6. Nessa ótica, pessoal, as negras violam os princípios da abertura e jogam aqui H6. Com H6 há essa perda de tempo e as brancas continuam o desenvolvimento natural de suas peças. As negras se equivocam mais uma vez e jogam bispo G4. Por que que é um equívoco? Porque o bispo ele já tem alguma atividade na partida. Ele já controla aqui duas casas no campo inimigo. E o cavalo de G8 nada faz no momento. Então melhor seria um lance de cavalo, por exemplo, diante da necessidade de rocar, proteger o rei e conduzir a partida de acordo com a meta estratégica normal. Eu ressalto que a posição das negras aqui já ficou um pouco complicada diante
dos lances anteriores. Há um acúmulo de prejuízos com lances que não são os melhores, como, por exemplo, esse peão no início da partida para D6, algo jogável que entra na chamada defesa feridor, mas é muito passivo, como essa orelhinha aqui de H6. E agora, as negras, então, tentam, com o bispo G4, criar algum problema para as brancas se há captura de D por E5, cravando esse cavalo e ameaçando dobrar os peões das brancas, fazer o bispo das brancas regressar. Entretanto, aqui entra a trap, a cilada. Houve violações de princípios da abertura e as brancas aproveitam isso imediatamente com uma cilada. Olha o que as brancas fazem. Cavalo por E5. Cavalo por E5 expõe a dama branca, então ela pode ser capturada imediatamente, mas isso é uma cilada. Então, Capablanca ressalta o quê? Que nós devemos levar a nossa meta estratégica adiante através das melhores escolhas táticas, mas sempre observando as possibilidades táticas do oponente. Antes de realizar qualquer lance, observa se é seguro, observa com sequência do seu movimento. Se o bispo captura a dama, bispo por F7, rei não tem outra escolha senão mover para E7 e há um checkmate imediato. Preste atenção, porque isso é uma cilada. É cilada porque pode ser evitado, simplesmente por D toma E5. Aí dama captura o bispo e a partida segue ainda com vantagem para as brancas, em razão dos lances equívocos realizados anteriormente, pois há um acúmulo de ônus quando você vai fazendo lances ruins. No xadrez há a necessidade de se trabalhar com o tempo. Quando você faz um lance ruim, você perde tempo. Esse tempo perdido serve para o oponente realizar uma melhoria na sua posição enquanto você está prejudicando a sua. Em algum momento ele vai aproveitar isso com um ataque. Então, pessoal, verificamos um exemplo de truco de cilada nesse vídeo. Na próxima aula vamos ver mais um exemplo trazido pelo Capablanca. Até lá, um abraço.